Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Facioli. Hoje nós estamos aqui, além do meu fiel companheiro de bancada, Dimas, nós temos um convidado aqui bastante especial também, que é o Cristiano. O Cristiano é bacharel em matemática, mestre em estatística pela UFSCar, atua como consultor e é professor de pós-graduação na Fundaci USP. Cristiano, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui na mesa para a gente fazer um bate-papo sobre o ambiente organizacional e todos os desafios que as empresas têm, principalmente no que diz respeito a esse meio tão interessante que você trabalha aqui, que é análise de dados, estatística e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Estou bem honrado com o convite. Legal, bacana. Cristiano, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, no que você tem atuado, toda a sua história que chegou até hoje, onde você atua além de professor, como consultor. Deixa o pessoal que nos acompanha te conhecer um pouquinho também. Minha trajetória profissional, ela começa na graduação, quando eu entro em bacharelado em matemática pura. Sempre falo que é ali que você vai começar a trabalhar. É na graduação. O pessoal fica pensando que é na pós, que vai se especializar. Não, é na graduação que você começa tudo. Então, eu entrei em 94, lá na Federal de São Carlos. Aí, em 98, formei. Nesse meio tempo, fui fazendo matérias de estatística junto. Acabei fazendo 2 anos de estatística, matéria equivalente a 2 anos. Aí, depois, fui para o mestrado em estatística. E fiz meu mestrado na área de análise de risco, né? Análise de sobrevivência. Depois disso, comecei a dar aula em 2000, nem tinha terminado o mestrado ainda, numa faculdade em Jaboticabal. Daí, no ano seguinte, em 2001, comecei a dar aula aqui em Ribeirão. Aula para ti. É verdade. Sofri um pouco na minha mão. Sofri não, foi muito bom. E fiquei aqui em Ribeirão dando aula na graduação até 2019. Aí foi quando aí eu decidi parar com a graduação, porque estava me tomando muito tempo e estava tomando o tempo das consultorias, né? Porque eu comecei a dar consultoria em 2008. Abri a empresa, tudo, e fui dando as consultorias em relação àquilo que me era pedido. Sempre voltado para a área de finanças. Sempre voltado para a área de finanças. E nos mais diversos nichos, sabe? Uma coisa assim bem interessante. Daí, hoje, só estou na Fundaci da USP dando pós em MBA e com bastante consultoria aí para trabalhar. E essas consultorias são todas voltadas para a parte de dinheiro, a parte de finanças. Só que a graça é que, como eu sou estatístico e também sei um pouco de contabilidade, então todas as consultorias que eu dou, eu envolvo essas 3 frentes. E acaba saindo uma coisa assim bem legal, porque fica diferente. Então, essa é minha rápida trajetória desde 2000, 23 anos aí de carreira. Bastante tempo. Bom, como fiel escudeiro aqui do Danilo, vou te fazer algumas perguntas também para ajudar ele, né? Que senão fica só calado aqui. Um dia eu fui participar de um evento com o Maurílio Biagi, eu fui entrevistar o Maurílio Biagi. Eu falei, não, essa é uma tarefa complexa, né? Porque o Maurílio, enfim, fala e fala muito, enfim, e tem... os assuntos dele são muito mais longos, né? Uma pergunta que você faz para ele fica 40 minutos para responder, porque ele tem muita história para contar, né? E aí ele falava de vez em quando, ele falava, trabalha um pouco aí, né, Dimas? Né? Faz alguma pergunta aí para mim. Eu falei, tá bom, se você deixar eu faço. Mas enfim, a gente vai trazer ele aqui para bater um papo com a gente também. Mas o Cristiano, a gente, assim, conta um pouco para a gente por que você escolheu, né, sei lá, eu me formei, mas eu já disse aqui que eu me formei meio acidentalmente, né? Eu não sabia se eu queria de fato o que eu escolhi, acabei fazendo administração de empresa, depois fazendo pós, mestrado, tudo nessa área e gostei muito, né?
E as pessoas às vezes têm muita dificuldade, por exemplo, para escolher a profissão ou para escolher o que vai estudar, né? Como é que você fez a sua escolha? Qual foi o que te fez ir para essa área, que é uma área extremamente específica, né? É óbvio que ela é de ampla aplicação, mas as pessoas vão lá, vou fazer matemática para dar aula só, né? O que eu vou fazer para fazer matemática, por exemplo? História interessante. Antes de entrar na Federal, eu prestei 2 anos vestibular para medicina. Quase entrei. Quase, foi por pouquinho. Fiquei em lista de espera lá no Rio. Só que aí cansei de ter que estudar aquele tanto que eu estudava para, de repente, não passar. Falei assim, vou fazer bacharelado em matemática. Não fiz licenciatura. Meu objetivo, quando eu entrei na matemática, não era dar aula. Era fazer matemática, fazer estatística, terminar a estatística e sair com os 2 diplomas. Esse era o meu objetivo. Ir para a estatística. Mas o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e eu conversei com vários professores quando eu estava para me formar em matemática e eles me aconselharam a não fazer isso, porque a gente já estava numa época em que 2 graduações não pesavam tanto no currículo. O objetivo, já naquela época, era você ter a graduação e ser especialista em alguma coisa. Porque se você não é especialista em alguma coisa, você vai virar peão. Era sempre isso que eles me falavam. Uhum. Então eu falei assim, vem fazer mestrado aqui, sai especialista em alguma área da estatística e vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer o mestrado, fiz o mestrado, só que a gente vai amadurecendo, né? Vai vendo as coisas. E quando eu estava na graduação, antes de entrar no mestrado, eu sempre passava em concursos de monitoria. E eu dava monitoria de probabilidade na estatística. Eu fazia matemática, mas eu estava com o pé lá na estatística. E às vezes dava aula. E eu gostava de dar aula. E o pessoal até que entendia o que eu falava, né? No mestrado, eu recebi o convite para dar aula numa faculdade. Aí eu fui. Gostei. Fiz o caminho inverso, né? Eu comecei a dar aula, aí depois comecei a trabalhar, como se dar aula não fosse trabalhar, né? Porque a galera pergunta, professor, você trabalha? Pô, pelo amor, né? Não. Além de dar aula, você trabalha? Exato. Nossa, olha, eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi isso em sala. É impressionante. Então eu comecei a consultoria, né? Depois de alguns anos de docência. Uhum. E gosto da docência até hoje, porque ela é gostosa, ela é agradável, sabe? Na época da pandemia já não tem o contato, você dá aula online, fica sem graça, né? E uma coisa que eu sempre fiz bastante também é isso, desde 2013, é dar treinamento para a empresa. Bastante. Putz, eu viajei o Brasil, sério mesmo, eu viajei o Brasil inteiro dando treinamento, sabe? Desde lá de Porto Alegre até Macapá. E eu era terceirizado de uma empresa de consultoria, né? De um grande amigo meu, o Luiz Carlos. Mas ele é amigão mesmo. E foi ele que me ensinou muitas coisas. Sabe? Eu devo muito a ele, agradeço muito a ele. Ele me ensinou muitas, mas muitas coisas. Porque um treinamento ele tem uma dinâmica diferente de uma aula, tanto para pós quanto para graduação, sabe? No treinamento você tem que ser um pouco mais ágil, tem que ser mais prático. Não dá para ser teórico. Então é um bate-bola, sabe? E como eu dei treinamento online, dei treinamento presencial, não tem nem comparação. O treinamento presencial ele é muito mais agradável. Porque você vai na mesa, você monta os grupos. Dá para fazer isso no Zoom também? Dá, sem problema. Você tem os grupos, as salas onde... Mas, pô, você vai lá, você explica, é aqui. Ainda mais que eu nunca dei um curso só de falar. Todos os meus cursos sempre têm conta. Não tem como escapar disso. Não tem. Sabe? E mesmo que não esteja na grade, eu ponho a conta ali, porque eu sei onde colocar.
É gostoso, sabe? Fazer uma análise que seja qualitativa, mas tem uma continha ali para você fazer. Então, foi esse lance de medicina que me jogou para matemática. Bacana. A gente sempre fala que assim, você precisa ser apaixonado pelo que faz, né? Para você ser feliz no que faz, e obviamente, óbvio que você precisa se preparar também. Não adianta você não se preparar, que você vai ser triste, porque você não vai conseguir fazer o que você quer fazer, né? Exato. Então a gente sempre fala dessa paixão, e você conta muito essa paixão para a gente quando você está conversando aqui com a gente. E hoje, assim, a medicina está perto de você, né? Porque você presta serviço para médicos, para dentistas, etc. Você contou um pouco disso para a gente, né? Sim. Então, conta assim, duas coisas, né? Primeiro, essa questão, o que você faz na consultoria, né? E um pouco da história que eu te conheci, o Danilo te conheceu como aluno, né? E aí ele me apresentou você, falou, não, Cristiano, a gente estava com uma dor de cabeça muito grande lá na Facioli, que é a nossa base de dados de pesquisa de remuneração, é uma base gigantesca, tem 308 mil frequências lá, por exemplo, 308 mil informações de salários, né? E a gente usava, para fazer corte de extremos, a gente usava o desvio padrão, e não estava funcionando mais nesse volume todo de informações, né? Porque a gente tem empresas de diversos tamanhos lá, isso não estava funcionando mais. E a gente fica falando tanto de inclusão, a gente estava sendo exclusivo, né? Porque eu jogava os extremos fora, falava, isso aí não presta. Ficava lá a informação, mas jogava fora. Falava, não, nós temos que ser inclusivos, né? E chamamos o Cristiano lá, falou, Cristiano, dá uma mão pra gente aqui, porque a gente não sabe como sair dessa enrascada aqui, para poder, enfim, a gente de fato mostrar para o mercado, né? Mostrar para as empresas que assinam a nossa plataforma todos os dados que estão aí, né? E onde é que ele está classificado, e enfim, foi esse... Aí que a gente conheceu você, e você veio com uma solução até rápida para a gente, né? E já modificamos todo o sistema, inclusive fez toda o link lá com o nosso pessoal de desenvolvimento para poder escrever isso, desse jeito que escreve, essa conta desse jeito, enfim, fez isso de maneira muito clara. Conta um pouquinho então, enfim, como é que você chegou nessa solução para a gente e o trabalho que você faz de consultoria. Eu gosto de trabalhar com empresa de serviço. É o que eu mais gosto, porque é desafiador você mensurar o preço daquele serviço. Então, o que eu mais faço é pegar uma empresa de serviços, ou consultório médico, ou consultório de dentista, ou uma agência de marketing, seja qual for essa empresa de serviço. Eu passo um pente fino nas finanças dessa empresa em relação a faturamento, custos, despesas fixas, variáveis, e chego num valorzinho que a gente chama de markup. É o markup da empresa, né? É um fatorzinho numérico que te ajuda, dentro de uma fórmula matemática, a colocar preços nas coisas, nos serviços. E é uma coisa assim bem, bem legal, porque quando os dados vão sendo passados para mim, nem sempre em Excel, às vezes vem em PDF, né? Eu até brinco, todos os dados que você tiver, mesmo que seja escrito em folha de papel de pão, me manda, né? Que eu ponho lá na planilha para achar a sua cara. E normalmente eu demoro um mês para fazer isso. Todo esse pente fino. Já nesse pente fino, eu já consigo reconhecer vários problemas que a empresa está tendo. Porque só me chamam quando tem problema. Não adianta. Só me chamam quando tem problema. A gente chamou porque tinha problema. Então, só me chama para isso. Churrasco do final do ano, ninguém te chama, né? Não, todo mundo esquece. Esquece. Mas aí, quando nesse primeiro mês eu passo esse pente fino, nossa, mas o que mais aparece? Assim, olha, você está recebendo muito para frente e está pagando muito para perto. Ou seja, você está parcelando muito para quem vai te pagar e você está pagando muito rápido para quem vai receber. Sua contas a pagar. Exato. Quando você faz isso, seu caixa é destruído em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque você está financiando
o seu cliente. Você está financiando, porque você está jogando seus recebimentos lá para frente e as suas contas para pagar estão muito perto. Você vai acabar com o seu caixa. Ah, mas eu vou receber lá na frente. Tudo bem, você vai receber lá na frente, mas o seu caixa vai estar abaixo. Com caixa baixo dá para trabalhar? Não dá, não consegue trabalhar. Então, logo ali, eu já falo assim, ó, seu faturamento é tal, seu custo é tal, despesa é tal, fixo, variável, já dou o panorama. Agora me fala o seguinte, pergunto, né, para o proprietário da empresa. Você paga os seus insumos, as suas coisas, no máximo até quantas vezes? Ah, eu consigo no máximo 4. E você parcela o seu serviço em quantas vezes? Ah, 8, 12. Eu falei assim, pronto. É impressionante. Quando a empresa está com problema de caixa, esse é o primeiro fator. É incrível. Eu falo assim, ó, pode parar. Porque eu mostro, você tem faturamento. Seu faturamento é maior que o seu custo, que a sua despesa. Então você tem lucro. Pô, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Claro que não vê. Você recebe pouquinho e paga muito. Você não vai ver o dinheiro no seu caixa. Não tem como. Então a gente já começa um planejamento ali no primeiro mês. Fala assim, olha, tenta negociar o máximo possível com seus fornecedores. Tudo aquilo que você paga. Ah, só consegue em 4? Tenta em 6. E, para todos aqueles que te pagam, você vai diminuir essa quantidade de parcelas, no mínimo, as que você paga. No mínimo. Se você conseguir colocar 2 para trás, eu consigo no máximo em 6 vezes pagar. Tenta receber em 4. Você vai ter uma folga de 2. Quando consegue fazer isso, e quando há essa mudança de política na empresa, dos pagamentos e recebimentos, o caixa ele faz imediatamente. É imediato. Enquanto isso, eu vou pegando mais dados e precificando os serviços. Mas o meu cliente ele já fica mais calmo, porque ele começa a ver o caixa dele azul, não mais vermelho do jeito que estava. Então, esse é o primeiro processo. Aí depois eu pego um monte de dados, por exemplo, para médico e dentista. Eu pego o que ele gasta de consumível, pego o que ele gasta de descartável. Né? Consumível, por exemplo, um botox. Né? De descartável, máscara, touca, luva. E faço isso um bem bolado. Vejo se tem comissão para terceiros. E consigo precificar aquele procedimento, isso na área da saúde, aquele procedimento, baseado nas contas dele, no markup. Então é uma coisa assim bem personalizada. Eu faço para aquela empresa especificamente. Não é à toa que o mesmo procedimento, sabe, tem consultório que dá uma baita lucratividade e tem consultório que não. Por quê? Por causa da administração do dinheiro na primeira etapa. Então, às vezes, para dar uma lucratividade, precisa ser muito maior, o preço vai precisar ser muito maior do que no outro. Então, a gente tenta resolver lá primeiro, aí eu vou precificando tudo, conforme a empresa. Isso que é mais incrível. E depois de precificar tudo, como eu tenho uma margem de erro, aí eu uso a estatística. Porque essa precificação também vejo a parte de impostos, que é a área contábil. E eu uso a estatística por causa do faturamento médio. Eu calculo um erro padrão, e esse erro padrão do faturamento médio me dá um erro no preço. Então, teu preço é 1.500. Mas, se você cobrar de 1.300 até 1.700, o seu paciente não vai sentir. Então eu posso dar um desconto até 1.300? Pode. Putz, estou precisando aumentar o preço, só que eu não sei para quanto. Vai até 1.700 que o seu paciente não vai sentir, porque está dentro do seu normal. Entendi. Olha, aí o pessoal começa a gostar. Depois disso, aí o projeto foi evoluindo. Eu faço isso em 3 meses. Aí começaram a me pedir para eu olhar mais de perto as contas da pessoa jurídica. Já é da empresa toda. Só que é acompanhar o fluxo de caixa. E ver se ele está organizado, se ele não está organizado, se ele está bagunçado, se ele está pagando as coisas em datas periódicas, sabe? Olhar, porque todo o dinheiro já está ali.
E justamente para chegar pro médico, para chegar pro dentista, eu falei assim, ó, o seu Prolabore precisa ser tanto. Porque eles não sabem. A grande maioria deles. Você pergunta qual que é o seu Prolabore? Fica o barulhinho de grilo. Cri, cri, cri. Eles não sabem. Então, quando eu passo esse olho também, já nos extratos, já no cartão de crédito da empresa, eu já sei, falei assim, ó, seu Prolabore tem que ser tanto. Porque já lá no primeiro mês, lá no Pente Fino, eles já colocam o Prolabore que eles querem. Ah, meu Prolabore é de tanto. Tá bom. Só que a hora que eu passo mesmo, precifico, melhora a qualidade do trabalho, eu já vejo quanto que eles têm que tirar de Prolabore. E às vezes aquele Prolabore lá tá muito, ou tá pouco, dá para tirar mais. Aí teve outro passo ainda. Depois de montar toda essa parte da pessoa jurídica, precificação, pessoa jurídica, agora o pessoal está pedindo também para eu casar a pessoa jurídica com a pessoa física. Porque todo esse dinheiro de Prolabore que vai para a pessoa física, ela não vê na conta. Então, eu estou fazendo 3 coisas. A precificação, Pente Fino, depois toda a organização PJ, e agora estou fazendo a organização da pessoa física, para casar os dois. E para a empresa ver o dinheiro e para o dono, como pessoa física, ver o dinheiro também, ver o Prolabore dele também, sabe? Então, eu brinco que hoje eu estou cuidando do dinheiro da empresa, do dono, de uma forma geral, falando quanto que tem que cobrar, falando quanto que tem que receber e falando como tem que gastar. Então é uma coisa assim bem legal mesmo que eu estou fazendo para essas empresas de serviço, tanto médico, dentista, agência de marketing. Dá para fazer isso com todo mundo. Todo mundo. Entendi. Todo mundo. Sabe? Porque esse serviço é precificável, né? Vamos dizer assim. Mas o trabalho de vocês foi totalmente diferente. Eu nunca tinha feito nada igual. Achei muito legal. Achei muito legal. Achei divertido fazer. Porque a hora que vocês me chamaram para reunião, vocês me mostraram todos os dados, o banco de dados. Bom, você mostra banco de dados grande para estatística, o olho brilha, né? A gente sorri como criança vendo um doção lá, bem gostoso. A hora que eu vi aquele banco de dados e qual era o problema, eu fui para casa, sentei na frente do computador, e eu gosto de trabalhar com o computador aqui, com a TV aqui. Porque me distrai, a TV vai me distraindo. São muitas horas. Porque eu fico na frente do computador trabalhando no Excel e em sistemas, e olhando números e números e números. Então eu gosto de trabalhar com a TV ligada, porque me descansa, me distrai um pouco. Quando a TV está desligada, ela só fica desligada quando eu preciso ler. Estudar mesmo. Aí ela fica desligada. Mas quando eu estou só nas contas, nos cálculos, nas planilhas, a TV fica ligada. Porque me distrai. Então isso eu consigo render por horas e horas e horas. Sabe? De manhã, de tarde e até à noite. Mesmo você nem sabendo o que está acontecendo lá na TV, né? Não, eu fico ouvindo. Eu gosto de colocar filme que eu já conheço. Filme que eu já conheço, eu adoro. Adoro colocar, sabe? Harry Potter. Adoro Harry Potter. Então eu coloco lá os Harry Potter, fico ouvindo Harry Potter. Sabe? Rock Balboa, né? Velozes e Furiosos. Nada que precise pensar muito também. Então eu fico ouvindo. E às vezes tem alguma parte do filme, eu fico prestando atenção. Às vezes tem alguma parte que eu paro, eu olho assim, agora é legal. Né? É bem divertido e bem gostoso trabalhar assim, né? Principalmente de manhã, porque de tarde os meninos chegam em casa, aí eles querem jogar videogame. Aí eles ficam lá jogando videogame, né? E eu fico trabalhando. Aí eu falo, pai, joga uma aqui comigo no FIFA. Eu vou lá e jogo. Né? Eu paro, 5 minutos, vai matar. Então a gente fica nessa agilidade o dia todo. E em relação ao projeto de vocês, a hora que eu sentei na frente do computador com a TV ligada, eu fiquei raciocinando. Eu falei assim, jogar dados fora, isso é uma judiação. Judiação. Sabe? Mesmo que o dado seja um
um dado muito diferente, que a gente chama de outlier, né? Ou ponto discrepante. A gente não deve jogar fora, a gente deve analisar aquele ponto, porque às vezes ali está a solução do seu problema. Por exemplo, você está vendo volume de vendas de gerentes seus. E teve um mês que a venda foi lá para cima. Totalmente discrepante em relação àquilo que você está acostumado. Foi normal, né? Foi anormal. Que normalmente o pessoal fala, isso aqui não, isso aqui deve... Vai lá investigar. De repente é erro de digitação. Aí você vai para o valor normal, né? Ou então, teve um treinamento, ou então teve algum gerente novo que entrou e que bombou esse negócio para cima. Você vai lá ver, fala assim, putz, o que esse cara fez então, já que ele vendeu tanto? Aí, o que você fez? Aí o cara às vezes te descreve, te dá ideias. E você começa a implementar aquilo na empresa para todos os outros, para todo mundo subir junto. Então o outlier ele não deve ser jogado fora, ele deve ser analisado. Se for para jogar, joga. Erro de digitação, joga fora. Ou volta para o valor que deveria ser colocado. Mas às vezes você tem uma solução do seu problema ali. Então eu fiquei pensando, assim, putz, não vou querer jogar os dados fora. Aí veio a primeira ideia. Vou categorizar. Vou criar faixas de salários. Foi essa a ideia, sabe? E foi no mesmo dia que eu fiquei pensando. Falei assim, putz, vou criar faixas. Porque o banco de dados de vocês é grande. E tem uma discrepância muito grande, né? Do salário mais baixo até o salário mais alto. Sim. Porque está lidando com muitos nichos diferentes. Regiões diferentes, tamanhos de empresas diferentes. Então, qual foi a ideia? Eu falei assim, vou categorizar. Por quê? Porque as empresas, dentro do mesmo nicho, elas têm salários parecidos para aquele cargo específico. Tem. Né? Empresa pequena paga um pouco menos, empresa gigante paga um pouco mais, ou vice-versa. Depende do cargo que está sendo analisado. E falei assim, tá bom, vou criar categorias. Mas como que eu vou criar categorias? Falei assim, vou medir a variabilidade dessas categorias. Então, eu fixei uma variabilidade menor que 20% de variabilidade, né? O coeficiente de variação, menor que 20%. Aí a gente vai ter o mínimo e o máximo de salário dentro daquela categoria. E foi legal porque vocês me deram um banco de dados com muita amostra. Então, eu consegui brincar. Se eu não me engano, naquele piloto lá, acho que foram 5 classes, né, que deram. Sim. Acho que foram por volta de 5 classes. Isso aí mesmo, 5 classes. Então, a gente ficou com 5 faixas salariais, sabe? Com baixa variabilidade lá dentro, sabe? E com muitas empresas, porque o banco de dados era grande. Falei, criei essa faixa. Com baixa variabilidade, a média que eu coloco ali, ela é verdadeira. Porque não adianta nada você pegar tudo, tirar uma média e falar que gira em torno daquilo. Nada a ver. E representativa também, né? Então, tem que ser significante. Tem que valer. Eu sempre brinco, quando eu estou dando aula, eu falo assim, olha, eu tenho 49 anos. Meu filho mais novo tem 6. Somando as nossas idades, dá 55. Se a gente for tirar a média, 27,5. Descobri a fonte da juventude. Eu, de 49, baixei para 27,5. E o tadinho do Davi? Que saiu de 6, foi para 27,5. Perdeu 21 anos e meio de vida aí. Essa média, 27,5, não rola. Não existe. Ela é boba. É um número solto, onde você não consegue. Mas quando você tem a baixa variabilidade dentro das categorias, a média que a gente acha lá dentro, o desvio padrão que a gente acha lá dentro, o intervalo de confiança, né, a variabilidade do salário, ela é tudo válida. Ela é significante. E completamente inclusiva, né? Porque você não jogou nenhuma informação fora, nenhum dado fora. Nada. E a graça, depois que eu pensei nisso, né, de ter pouca variabilidade, agora eu preciso dar uma confiabilidade nesses números.
óbvio que veio o intervalo de confiança na minha cabeça, né? Por quê? Se dentro daquele intervalo eu achar um outro intervalo onde 95% das empresas estão trabalhando ali dentro, nossa, você vai ter todo o respaldo para falar, olha, você está nessa faixa salarial e você está dentro dos 95% das empresas que praticam isso. Então você vai falar para o cidadão, né, para a empresa, assim, ó, você está fazendo direito. Você está dentro do mercado, você não está andando contra, nem está pagando muito pouco, nem está pagando muito. Então, a ideia do trabalho de vocês foi exatamente essa, sabe? E aí a gente foi até um pouco mais além, porque a gente ainda deu ranking, né? A empresa, o intervalo que possuía a maior quantidade de empresas, ela é a primeira do mercado, e depois a gente foi diminuindo. Então, pelo menos na minha visão, se você quer saber se você está indo direitinho no mercado, você precisa participar da faixa salarial onde tem o maior número de empresas. Exatamente. E está dentro daqueles 95% de empresas que trabalham naquilo. Isso para mim é o ideal. Porque você está andando com o mercado. Para mim, o pior cenário é quando você está naquela classe onde quase ninguém trabalha e ainda fora daqueles 95%. Cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Exatamente. Esse é o pior cenário para mim, quando você está na categoria que tem menos empresa e fora daqueles 95% ainda. É completamente descolado de qualquer prática de mercado, ou das melhores práticas de mercado, enfim, ou as mais usuais do mercado também, enfim. Eu achei esse trabalho muito legal. Eu adorei fazer. Nunca fiz algo parecido. Foi bem único mesmo. A gente gostou também. Solucionou o nosso problema. Ô, Cristiano, eu me lembro muito bem que, principalmente quando a gente estava fazendo aula lá, né, que uma das questões fundamentais quando a gente fala de estatística é você chegar numa conclusão que, na verdade, na maioria das vezes, até a resposta do problema era uma conclusão escrita, não era uma conclusão matemática. Mais importante do que o número que você chega era sempre você saber interpretar aquele dado e ver que informação ele está te passando. Nós estamos chegando num momento, não só no Brasil, mas como no mundo, que desenvolver competência analítica é um diferencial enorme. Então, você saber olhar para os dados e saber o que eu faço com esse dado, o que ele está podendo me mostrar, que tipo de correlação eu posso fazer. Porque eu sempre falo, brincando, lá tem um site que eu não sei se você já viu, comentei até um dia numa reunião nossa, que chama Correlações Espúrias lá, que eu até usei num treinamento que mostrou lá uma taxa que há uma correlação muito alta entre o consumo de margarina no estado de Maine, nos Estados Unidos, e o número de divórcios que tem lá. Então, quer dizer, isso não quer dizer nada, né? Então, mas proporcionalmente, quanto maior o consumo de margarina, maior o número de divórcios. Essa é a correlação. Então, a gente tem que saber interpretar os números lá. E você também está na área da educação. Você trabalha com isso. Como que você tem enxergado o público de maneira geral? A gente trabalha com RH e nós lidamos com essa demanda também, né? As pessoas, fala-se muito, né? Nós gostaríamos de profissionais analíticos dentro da nossa empresa. Mas como que você enxerga de maneira geral o mercado, assim, os alunos de maneira geral? Como você vê a capacidade analítica das pessoas e a importância que elas dão para esses processos? Durante todo esse tempo de carreira que você tem, você vê isso aumentando? Você vê isso estável? Ou você vê isso eventualmente decaindo? Como que você enxerga isso? Nossa, essa análise analítica aí, meu Deus, só cai. Porque vem tudo pronto. Vem tudo pronto. Hoje você tem até aquele site lá, como é que é? O Chat GPT. O chat. Você digita lá, sai uma interpretação sobre várias e várias coisas. É uma dissertação, né? Então, que usa, né? Vem tudo muito pronto, muito pronto. Você não força a sua mente a tentar interpretar aquilo. Por isso que cada vez mais, né, os jovens fogem desse tipo de profissão. Né? O estatístico. Está cada vez mais fácil de entrar nesses cursos, sabe? Cientista de dados, né? Matemática aplicada a negócios, que é voltado para banco, né? E empresas também. A galera foge, sabe, desses cursos, porque vai te obrigar muito a pensar.
Então, eles preferem ficar lendo. E por ler, já dá para entender e tirar uma resposta daquilo. Só que você transformar um número num texto, aí o bicho já pega. Aí que está a grande dificuldade. Porque no número você até chega. Você pode usar a calculadora, você pode usar o Excel, você pode fazer na mão mesmo. Pô, mas o que significa aquilo lá para mim? Que é isso aqui? Porque é muito, muito complicado você sair da parte numérica e ir para a parte textual e ainda correlacionar com todo o problema que você está estudando. Então você tem que trabalhar 3 frentes. Você tem que ver o problema de forma macro, fazer a continha e a interpretação daquela continha dentro de todo o problema que você está estudando. Então, diminui mesmo bastante essa capacidade analítica da juventude. Eu já posso falar, né? Porque já passei da juventude. E mesmo nos exemplos que você deu, né? Se você está fazendo a análise, né, do caixa, por exemplo, do custo, do preço, né? E são profissões que trabalham, por exemplo. E mesmo elas que, enfim, podem ter uma renda super boa, pode acontecer, enfim, não estar aplicando direito, né? Aquela receita, por exemplo, pode estar gastando, enfim, por ausência de capacidade analítica, né? Eu não sei o que está acontecendo no meu próprio negócio, por exemplo. Obviamente que não necessariamente, enfim, você tem obrigação de fazer tudo isso, né? Mas a gente, de fato, tem sentido, né, que as pessoas têm muita dificuldade em fazer análise, né? Quando a gente entrega, por exemplo, um relatório pronto de estatística de remuneração, por exemplo, as pessoas não conseguem interpretar o que significa esse negócio aqui, mesmo estando escrito lá, né? E uma das soluções, né, que você trouxe lá foi falar, não, escreve aqui, então vamos fazer uma análise já para a pessoa, para ela conseguir interpretar isso aqui, né? Acho que o Danilo deu essa sugestão, falou, tá bom, vamos escrever aqui, então no relatório já vem lá uma análise interpretativa de o que é que a pessoa está vendo ali, né? Esses números aí significam isso aqui. Mas de fato é uma capacidade que cada vez mais a gente precisa nesse mundo de dados que a gente tem, né? Porque a gente recebe um monte de dados, fala, tá bom, mas e aí? O que eu faço com isso, né? Para que serve esse negócio? E de fato as pessoas têm muita dificuldade de fazer análise de dados, apesar de vir pronto, de vir escrito, enfim, mas tá bom, mas tem muita coisa que eu não consigo dar significado para ele, só olhando o que está escrito. É verdade. A capacidade analítica ela está cada vez mais reduzida. E parece que tem um gap, né, entre a área de exatas e tecnologia e a área de humanas e biológicas. Tem um gap aí, porque a gente não consegue falar, às vezes, a mesma língua. O que a gente fala, né, em relação à tecnologia, em relação a dados, em relação às contas, a galera não entende. Porque isso está sendo cada vez mais supérfluo dentro da graduação. Aí eu voltei lá para a graduação. Lembra que eu falei que a gente começa a trabalhar na graduação? Porque eles tiveram isso na graduação. Tiveram essa disciplina. Tiveram bioestatística. Tiveram, sabe? Só que o pessoal fala assim, putz, faz muito tempo. Olha, tudo bem, pode até fazer bastante tempo, mas se você estudou e aprendeu, uma passada de olho que você dê, você vai lembrar. Tudo que eu uso hoje eu aprendi em estatística na graduação de administração de empresas, que não tem muito a ver ainda com estatística. Era um tema, matemática e estatística. É uma disciplina. Enfim, mas se você se aprofunda nela, você acaba tendo essa capacidade analítica, né? Nossa, é muito importante. Sem dúvida, a gente, até para fazer uma análise, né? Geralmente quem é profissional de RH está acompanhando a gente aqui, está assistindo, para você fazer uma análise adequada de um relatório, de uma pesquisa de remuneração que vai te ajudar a tomar decisões extremamente importantes no negócio que você trabalha, o mínimo de base estatística e conceitual você precisa ter. Então você precisa compreender ele, por mais que esteja mastigado dentro do sistema e, por exemplo, no sistema da Facioli a gente toma bastante cuidado com isso, né? As empresas são categorizadas ali, então você consegue compreender se pelo porte do seu negócio você está coerente ou não. Mas tem outras análises que estão fora dali. Por exemplo, eu consigo ver um cargo e enxergar ele se ele está dentro de uma faixa
que é a faixa adequada. Mas e os demais cargos da empresa? Por exemplo, qual o percentual de cargos da empresa onde eu trabalho que estão dentro da faixa mais adequada? E será que qual é o percentual de cargos que eu estou trabalhando nas faixas mais altas das categorias de empresa e qual que é os cargos que eu estou trabalhando nas faixas mais baixas? E cruzar isso com, por exemplo, quem eu tenho perdido mais de mão de obra para o mercado? Pois é. E aí ele já começa a expandir a capacidade dele de tomar decisão. Então, essa análise de dados é fundamental. E é uma competência que as pessoas podem desenvolver, né, Cristiano? Não necessariamente fazendo um curso de estatística de novo, elas podem, por exemplo, começar a se aprofundar mais em análise de dados, né, e compreender um pouco mais os cálculos básicos, né, e entender, por exemplo, que o significado de um conceito que você citou, igual, por exemplo, desvio padrão, outlier, a variância, né, entender o que são esses conceitos já ajuda ele, né, a interpretar. Ajuda bastante. E tem uns cursos novos saindo, né? O curso de estatística já é um curso antigo. Mas esse que eu citei aqui, que é Matemática Aplicada a Negócios, tem aqui na USP, em Ribeirão. É um curso novo. Só que tem outros mais novos saindo ainda, em São Carlos. Tem um curso noturno, que é Ciência de Dados. Que estuda, sabe, a parte de data mining, data science, esse volume muito grande de dados, usando partes específicas da tecnologia e partes específicas da estatística. Uhum. Eles juntam as duas coisas, sabe? É incrível o resultado disso. E tem um curso noturno desse lá na USP. Né? Também tem os cursos de UNO, tudo voltado aí para a área de exatas, mas esse é um curso super novo, um curso super legal. Eu até tenho vontade de fazer um MBA em ciência de dados. Tenho bastante vontade. Por enquanto não dá, porque tem muita coisa para fazer. Né? E tem meus filhos também, então não dá tempo. Não vou fazer um MBA e deixar de ficar com eles no final de semana. Né? A semana já é tão corrida. Mas você pode. Outra coisa, o YouTube, se você colocar as palavras-chave direitinho, vai ter muita coisa boa lá para você aprender. Mas muita coisa boa. Eu, de vez em quando, quero fazer alguma coisa no Excel. Eu não sou um monstro do Excel, eu sou um usuário. Uhum. Eu sou um usuário. Eu uso bem, mas eu sou só um usuário. Eu não programo super bem lá dentro. Eu sou um usuário. Então, eu fico usando os comandos que eu tenho conhecimento. Mas, às vezes, eu quero fazer alguma coisa e não sei. Na hora, eu vou no YouTube, coloco umas palavrinhas-chave lá, daquilo que eu quero, já aparece o vídeo. Já aparece o vídeo e o cara te ensina. Você só precisa selecionar bem, né? Qual vídeo você deve usar, né? Então, como eu já fiz bastante isso, eu tenho até os profissionais que passam os vídeos lá no YouTube. Eu falei assim, não, esse cara eu gosto do jeito que ele explica. Não, explica direito, explica legal. Esse não é muito bom. Então, vai no YouTube. Sim. Acha? Tem muita coisa boa lá. Tem muita informação gratuita, né? Só que aí a molecada fica no TikTok. Não precisa pensar. É mais divertido. Então, é legal a diversão. Tudo bem, mas, deixa um tempinho para você aprender uma coisa nova. Né? A gente não tinha essa oportunidade. Eu não tive, né? Eu tinha que ir na Barça. Exatamente. A enciclopédia. Fala isso para os meninos hoje. Hã? O que é isso? Quê? Vamos ter que pôr um asterisco aqui embaixo no YouTube para falar o que é Barça. Que é a Barça. Tinha a Barça e uma outra, que eu esqueci o nome dela agora. Eram as duas. Que era mais barato que a Barça. Era mais barato que a Barça, isso mesmo. Era um concorrente da Barça. Exatamente. E as pessoas iam vender de porta em porta. É verdade. Sabe que no último MBA que eu fiz, que era relacionado a negócios digitais, então, ali tinha de tudo, né? Então, tinha, por exemplo, o pessoal de marketing querendo aprender mais sobre marketing digital, estruturar um negócio digital, ver como ele poderia escalonar esse negócio, crescer. E tinha o pessoal também de dados, né? Que estava querendo aprender um pouco mais sobre ciência de dados, para eles trabalharem modelos de negócio digital e trabalhar ferramentas que possam
desenvolver o negócio deles ali. E uma das aulas que a gente teve, que por sinal foi fantástica, é a aula de regressão linear para fazer análise preditiva, né? Então isso aí é uma coisa incrível, né? Porque na hora que você vê o resultado ali e você começa a enxergar, opa, peraí, então quer dizer que se eu aplicar isso daqui eu consigo fazer uma série de análises futuras, né, do que pode vir a acontecer com base no comportamento das variáveis que eu tenho aqui. Isso é fantástico, né? E aí a gente tem um chat ali do lado da aula e a gente via 2 tipos de público diferentes, né? O público que estava lá para aprender mais de marketing digital reclamando da aula e o público que estava lá para fazer ciências de dados elogiando, né? Só que hoje, se eu fosse pensar em analisar uma empresa sem pensar em dados, seria totalmente inviável, não importa o segmento que você esteja. Por exemplo, quem trabalha com marketing digital tem uma série de métricas e indicadores lá para olhar, né? Então, se eu perguntando para você, como especialista da área, se você pudesse, para quem está escutando a gente, quisesse se aprofundar mais nessa questão de ser mais analítico, de se desenvolver, quais competências, que tipo de conhecimento você acha que é importante, até mesmo para um médico, para ele começar, às vezes não é a área dele, né? Ele fez uma coisa completamente diferente. O que ele deve começar a prestar atenção profissionalmente para ele poder focar mais em dados, desenvolver mais essa competência? Não precisa ser um especialista aqui no caso, né, Cristiano? Mas poder se aprofundar nisso. Que dica você daria para quem está acompanhando a gente para se desenvolver mais nessas questões de análise de dados? Deixa eu engatar nessa linha aí. Você vai responder 2 de uma vez agora. Tá bom. Nessa linha que o Danilo está indo, né? A gente fala muito de People Analytics hoje, né? Então, por exemplo, em RH a gente usa isso todo dia. Segunda-feira, acho que o Danilo fez um evento lá para quase 50 pessoas. Foi segunda, né? Segunda-feira. Para falar sobre People Analytics, o que é isso, para que serve, né? Como é que você pode trabalhar isso e tudo. Toda a nossa linha de desenvolvimento de software está indo para People Analytics, né? Porque a gente pode olhar, por exemplo, a remuneração paga, mas a gente pode olhar o perfil da pessoa também, né? Qual é o perfil que ganha mais, por exemplo, né? Qual é o perfil, quais são as competências que são melhor remuneradas, né? Então, tudo isso dá para a gente analisar. Dá para analisar essa questão de faixa etária dentro das organizações, né? Quer dizer, quem é que é mais produtivo aqui? É o mais novo, é o mais velho? Ou isso tem relação com o conhecimento, tem relação com experiência, sabe? Então, enfim, também que competência os profissionais que estão dentro das empresas podem desenvolver ou explicar um pouquinho o que é People Analytics, por exemplo, nessa questão das competências analíticas, né? Importante que o Danilo colocou para você, mas assim, dá uma visão mais clara, por exemplo. O pessoal fala que People Analytics é para analisar as pessoas. Você fala, também. Para isso, né? Mas enfim, pode ser um monte de outras coisas também, né? Olha, a principal coisa em relação a essa parte analítica é você ampliar seus horizontes, não ser assim, sabe? Você saber cruzar informações. Igual a da manteiga e do casamento. É um cruzamento. Uhum. E isso é extremamente prazeroso fazer, extremamente importante fazer, só que quem consegue fazer isso mesmo de verdade é quem já tem um bom conhecimento daquilo que envolve toda a empresa. Sabe? Aí que está o lance. Você falou de regressão linear. Tem outros tipos. Tem a múltipla, onde a gente não fica vendo se tem a relação entre o preço da farinha de trigo e o preço do pão. Sobe o preço de farinha de trigo, sobe o preço do pão. Só que aí eu só estou analisando 2 coisas. Só que dá para analisar muitas de uma vez só. Muitas. Eu estou começando a fazer meu doutorado. Minha área vai ser analisar a eficiência de cooperativas. Bancos cooperativos, agrícolas. Tá. Vou para essa área, porque é uma área pouco estudada aqui no Brasil. Então, eu vou medir a eficiência deles. Só que a gente está num grupo lá na USP, aqui em Ribeirão, chama Grefic, esse grupo, e tem um rapaz fazendo mestrado, o Zé, onde ele está analisando o efeito do crédito no mercado e o efeito do mercado no crédito.
ele apareceu com 18 variáveis. Então a gente fez uma regressão múltipla. Né? O volume de crédito com essas 18 variáveis. Essas 18 variáveis a gente jogou fora, porque elas não eram significantes. Tipo, confiança na indústria. Uma delas que a gente jogou fora. Então a gente está cada vez mais fazendo o que no trabalho dele? A gente quer mesmo analisar uma coisa, só que dentro de um volume grande, de uma macro. Você precisa saber, sabe, de uma forma assim significantemente precisa para conseguir ter essa visão do todo. E é só com a experiência que você consegue fazer isso. E estudando bastante. Sabe, você para ter a visão analítica das coisas, você precisa... Tudo é provável. Tudo é provável. Só que vamos começar a medir. Como é que a gente mede isso? A gente mede isso buscando a correlação. Não adianta, né? A gente vai falar, mas vai chegar uma hora que eu vou pular para a estatística de novo. Não tem como escapar. Porque se você quer mensurar alguma coisa, se você quer cruzar dados, a estatística vai aparecer no meio dela. Então, se você quer analisar só duas coisas, mede a correlação entre elas. Eu quero analisar muitas. Tá bom, tem como analisar a correlação ao mesmo tempo para saber se é boa ou não. Tem a linear, tem a múltipla, tem outros modelos estatísticos também que são utilizados para isso. Então, para você ter uma visão analítica boa como profissional, você precisa saber tudo o que acontece onde você está trabalhando. Tudo. Todos os produtos, todos os serviços, tipo de pessoas que trabalham lá, sabe? As variáveis que estão envolvidas. Faz um fluxograma. E começa a olhar. Começa a ver, sabe? Rabisca. Rabisca. Porque aí você vai ter a visão do todo. A hora que você tiver a visão do todo e souber o que acontece, aí sim você vai partir para a área de cálculo. Não adianta sair fazendo conta boba. E também perda de tempo. Selecionar dados úteis, né? Igual eu dei de exemplo, pode ter uma correlação de 99,26%, que é o que deu lá o consumo de margarina e número de divórcios. Mas qual que é o significado disso, né? Não tem importância nenhuma, eu sabia. Será que quem come margarina engorda muito? Aí tem o divórcio. Né? Aí é outro tipo. Aí tem gente também que gosta de passar a faca na margarina de um jeito, o outro passa de outro. Então, isso dá uma confusão lá. Acaba tendo divórcio por causa desse excesso de consumo. É verdade. Tem várias variáveis. Eu lembro que na Europa não tem tanta estatística, tem mais probabilidade. No Ocidente tem muita estatística e menos probabilidade. Só que um lugar que tem muita estatística é a Inglaterra. Eu lembro uma vez que saiu uma pesquisa na Inglaterra, e sempre sai essas pesquisas malucas, né? Você é canhoto? Não, sou... Você é canhoto? Também não. Então, normalmente o canhoto vivia 7 anos a menos do que o destro. Tá bom. Acharam a correlação. Então... Ser canhoto e tempo de vida. Tá. Então, essas pesquisas aí, elas são divertidas, mas faz a gente abrir o olho, né? Porque você pode até achar correlação, não sei se é o caso, é comprar bicicleta. Você pode, mas nem sempre vale algo. O número está lá. Mas... E às vezes as pessoas ficam procurando também o ponto ideal. A gente faz, por exemplo, um estudo lá de turnover para os nossos clientes. Né? Aí toda vez que eu vou apresentar o turnover, o pessoal fala, qual que é o turnover ideal? Eu falei, não tem turnover ideal. Depende, né? Depende do que você está perguntando. Mas assim, aí a gente leva, por exemplo, no nosso caso lá, no nosso estudo, nessa massa de dados que a gente tem, o número é esse, mas 72% das pessoas saem até 2 anos das empresas. Aí a gente falou, tá bom, 72% é um número. Por que elas saem? 67% dos motivos são completamente administráveis pelas empresas. Elas saem por melhor condição em outras empresas, então, quer dizer, eu não estou pagando direito aqui, ou eu não estou dando
enfim, um plano de carreira para essa pessoa, por exemplo. Então eu estou contratando a pessoa, mas eu não estou segurando a pessoa, ela não está ficando na empresa, né, por exemplo. Outra é a questão de não adequação à política. Eu falo, então o que está errado na minha política que as pessoas vão embora, né, antes de 2 anos? Né? Então são coisas administráveis. E aí as pessoas ficam buscando qual é o índice ideal. Eu falo, não é o índice ideal, você precisa resolver os problemas que estão aí. Né? A gente sabe que 70% do seu público sai até 2 anos, ou você está contratando errado, tem algum processo aqui que você não está... A pessoa sai, né? Essa pessoa que saiu em 2 anos, você sai correndo no mercado para buscar uma outra para substituir, você contrata qualquer uma. A gente começa a fazer processo de seleção, por exemplo, as pessoas, o perfil é absolutamente tranquilo para a gente fazer. Aí depois as pessoas começam a colocar restrição. Não, mas não pode morar aqui. Não, mas não pode torcer para o Corinthians. Não, mas não pode não sei o quê. Mas não pode não sei o quê. Falou, então não vai sobrar ninguém, né? Porque o nível de restrição também vai acabar não trazendo ninguém para cá. Ou assim, não, eu quero uma pessoa que saiba isso, que saiba aquilo. E estatisticamente a gente mostra, falou, esse sujeito aí que você quer tem 3% na nossa base de dados e ele está ganhando muito mais do que o que você está oferecendo. Então não tem jeito de você contratar ele. Ou você paga o que o mercado paga, ou mais do que o mercado paga. Não, eu não posso pagar. Falei, então esquece esse perfil que você está trabalhando aí. Né? Então, às vezes as pessoas ficam buscando algo que é ideal. Fala, não tem algo ideal. Assim como na remuneração, né? A gente tem lá, você falou, sei lá, você tem lá para um gerente financeiro de 7 mil a 40 mil reais. Tem, tá bom. Quem paga 7 mil e tem quem paga 40 mil reais. Quer dizer, onde é que você está e quanto é a sua capacidade de pagar. Então, tá bom, você tem capacidade de pagar 7, você vai ter que ficar aqui, mesmo que você queira pagar 40. Você não tem dinheiro no seu caixa para pagar isso, né? Então, às vezes, essa busca fácil, né? Eu dava aula, eu dei aula também, meus alunos falam, professor, você não tem um exemplinho aí para mim, um modelinho, né? Um modelinho. Tenho, tá aí, o que você vai fazer com isso? Né? Se você não souber o que fazer com isso, pode dar 500 modelos diferentes aqui, você não tem aplicação prática para você. E que eu acho que isso tem muito a ver, né, com essa capacidade analítica das pessoas. Então elas querem as coisas prontas, mas mesmo que você dê pronto, ele não sabe aplicar. Não lê. Não lê. Não tem capacidade de interpretação. Sabe? Foi aquilo que eu falei mais para trás. Vem tudo de mão beijada. A quantidade de informação é tão grande que lê, não interpreta. E se você coloca uma vírgula diferente, já nem entende. E isso, para essa juventude de hoje, sabe, eles são muito imediatistas. Esses 2 anos de empresa, essa rotatividade alta, é péssimo para a empresa, porque a pessoa está lá há 2 anos. Quer queira, quer não, nós já sabemos bastante coisa daquilo que acontece. Se ela sai, se você quiser contratar alguém com esses 2 anos de experiência, você vai ter que pagar mais. Aí você volta para procurar alguém mais cru. Aí vem, só que você perdeu 2 anos, aí você vai ter que treinar novamente aquele colaborador, você vai ter que investir nele. E se você não treinar, ele só vai fazer besteira. Vai piorar mais ainda a situação. Vai atrasar, vai perder prazo. E ele não sendo treinado, vendo que está fazendo besteira, vai desanimar. O que vai acontecer? Vai sair. De novo, exatamente. Você continua com o mesmo problema. Bacana. Cristiano, muito obrigado pelo seu bate-papo. Foi muito bacana a gente trocar algumas informações aqui. Obrigado, Dimas, também pelo apoio aí nesse nosso bate-papo. A gente conhecer um pouquinho da importância dos dados, da estatística no cotidiano dos negócios. Espero que numa outra oportunidade você possa vir participar com a gente de novo. Fico muito grato pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma delícia. Valeu, Dimas, valeu, Danilo. Foi top mesmo. Muito obrigado, Cristiano. Valeu. Sucesso. Para nós.